Olha nós aí, né? Com esse vídeo aí, mais uma vez dando sequência ao tema silêncio, né? O silêncio, né? Então assim, nossos vídeos aí no meu canal Portal Passa Visão, uma visão diferente. Estamos tratando de um tema muito importante para um crescimento espiritual, não é? E pessoal. Vamos dar sequência então. Estávamos dizendo da importância desse recolhimento no qual o Senhor me tirou de onde eu estava para poder trabalhar no meu coração e fazer com que eu pudesse ter um entendimento espiritual e um encontro comigo mesmo. Tirou eu de um tempo e do meio em que eu estava. Então, às vezes o Senhor, Ele nos tira de onde estamos, o Senhor nos recolhe e nos leva para o lugar. Se você volta e olhar para a Bíblia, você vai ver que os profetas eles se retiraram, Moisés subia ao monte, Elias saiu, não é, para o deserto. O Senhor sempre conduzia para um lugar secreto. O que o Senhor diz em Mateus 6? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Então, para ter esse entendimento, esse recolhimento para a busca da sabedoria, para a busca do entendimento, do encontro de intimidade consigo mesmo e com Deus, é preciso sair do meio, é preciso você voltar e deixar de estar aonde você tem o costume, deixar de fazer as coisas, jogar as preocupações. Como Jesus disse para Marta, Marta, te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada, que era o quê? Ouvi-lo. Então Marta estava preocupada, não que estava errada, mas Jesus disse que era o tempo de ouvir, era o momento, há um tempo para cada coisa. E Maria escolheu a melhor parte, que era estar diante dele e ouvi-lo naquele momento. Você entende? Então, essa necessidade que o Senhor faz. No livro de Oséias, no capítulo... Oséias, o Senhor vem dizer no capítulo 2, versículo 16, ele diz assim: por isso, atrairei e conduzi-la-ei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. Olha, o Senhor vai dizer, eu tirarei e levarei ao deserto e falarei ao coração. O deserto é um lugar de silêncio, um lugar sem barulho, um lugar onde o Senhor pudesse estar ali falando com o outro, com a outra. Hoje nós vemos alguns sistemas de interação, como tem muitas aí academias, entre outros, que eles recolhem os alunos a um silêncio, uma total processo de êxtase, né? No silêncio. A importância do silêncio para o encontro consigo mesmo. Porque isso faz bem à mente e faz bem ao coração. O silêncio na sua riqueza, ele entende, o silêncio na sua riqueza, muitas vezes, e isso acontece, ele anda como mendigo, buscando, que caminha em busca de abrigo. O que faz o mendigo? Muitas vezes o mendigo ele é apontado como louco, não é? Como aquele que... e muitas vezes é execrado por muitas pessoas. O silêncio muitas vezes é assim. Quando olhamos alguém que está calado, o que será que está acontecendo? Aquela pessoa está calada. O que está acontecendo aquele cara ou aquela mulher ou ele? Nossa, ele está calado. Você não está percebendo que está... De repente a pessoa está recolhendo, está até fazendo as suas coisas, mas recolheu dentro de si. E por ser uma pessoa silenciosa, ele é apontado como mendigo. É apontado nas ruas. Aquele menino que está buscando um abrigo, um repouso, buscando um abrigo. O silêncio ele busca abrigo no coração que o acolhe. O silêncio é esse mendigo, que muitas vezes é apontado o dedo por causa da sua aparência. Né? Quantos são apontados o dedo por causa da aparência? É muito importante entender isto. Eu me lembro bem que uma vez eu tinha alugado minha casa. Aluguei minha casa e o rapaz, 1 aluguel, 2 aluguel e 3 aluguel, e eu ia lá e tal,
E alguém dizia, vai lá e pega a televisão, vai lá e pega alguma coisa de valor dele, porque já está com 4 meses, não paga. E eu olhava, ele tinha uma dificuldade, era a filha com problema, é outra hora. E eu vi que ele trabalhava, a mulher trabalhava e tal, aquela dificuldade toda. E de repente ele foi embora. Cheguei um dia, alguém disse, não aluga sua casa para mim? Eu falei, não, mas quando o inquilino que está lá sair, eu te alugo. Ah, mas não tem ninguém morando lá. Eu fui lá, a casa estava trancada, ele tinha ido embora, levado tudo. Arrancou até a patente, levou tudo, os lustres, levou tudo. Fio, puxou, levou tudo. E tudo que eu fazia para ele, eu nunca o maltratei, eu só ia para receber o aluguel. Ele não tinha, eu dizia, não estou entendendo. Não, mas eu vou te dar a metade amanhã, eu vou te dar um pouco amanhã, e sempre ia esse amanhã, e nunca tinha, e eu voltava calado. Minha esposa chegava em casa, ela estava irada, brava, nervosa, isso não pode e tal, mas eu calado. Por que está acontecendo isso? Esperei em Deus. Naquele dia depois ele foi, naquele momento de ira, tive que chamar o chaveiro para abrir a porta, quando aquela casa estava destruída dentro. Me calei, não falei para minha esposa isso, não contei. Deixei e fui recompondo as coisas para poder alugar. Passado mais ou menos, depois de tudo pronto, passado mais ou menos uns 2, quase 3 meses, eu ia numa praça. E eu, de longe, do outro lado da praça, eu vi o cara. Falei, não acredito, eu tinha ido embora da cidade. Falei, não acredito. Naquele momento parei e pensei, o que eu vou fazer? Vou até ele. Eu preciso cobrá-lo. E eu olhei assim, um mendigo sentado no banco da praça. Aquele homem, né, com as roupas todas sujas pelo tempo, não é? Todo tempo, pois dormia na praça, dormia ao relento. Eu olhei para ele, ele disse, se aproxime. Eu fui até ele. Ele disse, cuidado com o que pensas e com o que vai falar. Antes de falar, antes de tomar atitude, pense se ela vai ser correta. E ele tinha me visto em pé, olhando, e eu só olhei. Talvez ele olhou e me viu no meu semblante que mudou. Naquele momento eu tomei aquela palavra e fui de encontro àquele ex-inquilino meu. Quando ele me viu, o inquilino, ele abriu os braços e veio, ui, eu precisava te ver. Eu falei, que bom. Aí ele disse, queria pedir para você, você não tem roupas, eu estou precisando de roupa onde eu estou morando e no meu trabalho eu não tenho roupas assim, eu sei que você faz doações de roupa e eu queria que você me arrumasse algumas peças para que eu pudesse trabalhar. Eu parei por uns 3, 4 minutos olhando para ele, fiz para ele assim e fiquei. Deixei toda aquela fervura que estava aqui e aqui acalmar. E vi que tudo que eu pudesse fazer não ia adiantar nada. Porque não ia adiantar. E eu disse, fica próximo à minha casa. Lá pelas 2 horas. Mas não vá lá na minha casa, fica próximo. Porque eu tinha minha garagem, que eu tinha as roupas que eu fazia doações. Que eu ganhava, que as pessoas me doavam. E ele chegou, eu preparei as roupas para ele, dei para ele e não toquei no assunto. E isso não me fez falta. Mas o desejo de anteriormente era tomar uma atitude drástica por tudo que ele tinha feito. E veja, de onde veio a palavra de sabedoria? Veio de onde eu jamais imaginava. Então o silêncio como mendigo, ele quer buscar repouso no nosso coração. Ele quer buscar abrigo no nosso coração. Ele deseja o alimento da compaixão. O silêncio deseja o alimento ele alimenta em nós e ele deseja, e depois em nós ele alimenta em nós a compaixão. Faz com que nós possamos compadecer diante das situações. Nós vamos compadecer diante da situação que nós contemplamos com nossos olhos. O silêncio faz com que nós possamos contemplar a beleza da vida e a beleza da situação conforme o nosso olhar. É nele que mora, no silêncio que mora a sabedoria. A sabedoria mora no silêncio. No princípio era o verbo. O verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e fecundou no silêncio, no seio de Maria, nasce a sabedoria, o Cristo, o Senhor. É muito importante entender isso, não é?
Veja, no silêncio do mendigo, naquele mendigo do silêncio, tem a vestimenta, toda a vestimenta dele é uma vestimenta da humildade, da simplicidade. A vestimenta do mendigo é a vestimenta da humildade. E você vai conhecê-lo quando você aproxima do silêncio. Eu fui conhecer quando ele disse, se aproxime. E eu fui, ele disse, cuidado com o que pensas. Aquele mendigo que aos meus olhos eu via, com toda aquela vestimenta, disse, cuidado com o que pensas e o que está prestes a agir. Veja, é muito importante entender isso, que a vestimenta do silêncio, ela é transvestida de humildade. Ela é transvestida de humildade. Na verdade, o silêncio, ele grita dentro de nós. Ele grita dentro de nós como um mendigo, perambulando nas ruas, batendo em nossa porta, pedindo o alimento da compaixão. É muito importante entender. Quer escutar o silêncio? Você quer ter a proximidade com o silêncio? Cale-se. Cale-se. Em vez de exasperar nas palavras, cale-se. E ao se calar, não se assuste. Recolha dentro de si, mas não se assuste. Eu vou dizer, quando eu fiz uma experiência do silêncio, sozinho, eu entrei, eram umas 2 da tarde, eu precisava me recolher. Eu entrei em meu quarto, quase 3 da tarde, e me recolhi ao silêncio. Fechei os olhos e deixei. E naquele momento parecia que eu estava adormecendo. Parece que meu corpo saía de mim. E eu me vi, naquele momento, em um vagão de trem. Em um vagão de trem. E eu olhava aquele maquinista, era horrível aquele maquinista. Era só um vagão e um maquinista. E aquela Maria Fumaça, uma máquina estranha, ia naquele trilho da linha, e eu sozinho naquele vagão, e o maquinista é um homem horrível, uma pessoa, um ser horrível, horripilante. Aí vinha um outro trem, que veio de encontro no outro trilho que vinha nesse sentido ao contrário, com vários vagões cheios de pessoas cantando e feliz. E naquele momento eu dizia, Senhor, naquela visão, naquele momento que parecia que eu estava adormecendo, dormindo, eu dizia, Senhor, eu não quero este vagão, eu quero aquele outro, porque ali tem o povo alegre. Naquele momento vi que uma mão me pegava, eu se estendia e eu estava no outro vagão. E eu começava a cantar junto. De repente eu abri os olhos e eu falei, onde eu tô? Eu assustei. O que é isso? Assustei. E eu, naquele momento, fui buscar discernimento. Discernimento. Eu fui buscar discernimento. E foi onde eu fui buscar e pedir uma palavra. E vi Jó 5,17. Diz, o Senhor permitirá a ferida, mas Ele curará. E eu sabia. Naquele momento eu falei, Senhor, vou passar por um momento de enfermidade? Será que é isto que eu estou entendendo? Mas a palavra está dizendo que permite a ferida, mas me cura. E deixei. Dias depois, foi o acidente que eu falo em um dos vídeos. Se você buscar no meu canal, tem alguns vídeos que eu vou estar lá, que eu vou estar dizendo, dando meu testemunho. Eu caí de uma altura de 12 metros. E toda essa parte foi quebrada. E eu, no dia 3 de outubro, no dia 7 de outubro de 1993, eu caí, 93, fui para a UTI com 0,1% de vida, segundo o Dr. Paulo Tondato, de Ourinhos, estado de São Paulo. E ali, no dia 7 de outubro, sem perspectiva de vida, já no leito de morte, no dia 8 de outubro eu estava conversando e não tinha mais nada. Eu dou o testemunho e explico passo a passo desse testemunho. E naquele tempo depois de recuperação,
não é? Que eu estava bem, mas aí precisava de todo o processo de medicação, de remédios, pois muito sangue tinha perdido. Eu lembrei da passagem e do momento que o Senhor me recolheu e me levou ao processo do silêncio. Estava preparado para aquela situação e pude meditar no amor de Deus. Quando ele diz na carta aos Romanos, nem as pedras, nem a altura, nem a flecha, nada te separa do amor de Deus. Nada te separa do amor de Deus. Mas para que você possa estar preparado, você tem que escutar. E às vezes você pode se assustar. Não se assuste com o barulho que o silêncio vai provocar e te apresentar situações. E vai te dar clareza de muitas situações que você quer agir. E o silêncio dentro de você vai trazer você a uma realidade e dizer, não, não faça isso. O silêncio vai dizer, não, isso não é bom. Essa palavra vai ecoar e o Senhor vai poder falar aos seus ouvidos, a sua consciência vai florar. Se você ouvir a voz do silêncio, que é a palavra de sabedoria que vai brotar no seu interior, que é Deus falando no teu coração. No teu coração, através da porta da sabedoria, que é a audição. Busque dentro de ti esta humildade. No amor, o silêncio possui mais valor que muitas palavras. Por isso que Eclesiástico 20 diz, a quem se cala porque não sabe falar, e a quem se cala porque reconhece quando é o tempo de falar. O sábio permanece calado até o momento oportuno. Até o momento oportuno. Então, é importante ter esse entendimento de compreensão para com o silêncio, aquilo que o Senhor está processando e que nós somos chamados a vivenciar. Lembra que eu falei a água e o fogo? Botou a água no fogo e logo ela começa a ferver. E ela fervendo, você não consegue nem colocar a mão no vapor que está ali daquela panela de água fervendo. Desliga o fogo. Um tempo depois, você não só coloca a mão, mas aquela água dá para beber. Então, não tente resolver as coisas no momento do sistema nervoso, da ira, da raiva, da pressa racional. Pare, respire, faz um processo de silêncio. Busque em Deus. E, se preciso, busque alguém para interagir. Um conselho e uma palavra de sabedoria. E de repente pode vir naquele mendigo ou de alguém de onde você menos espera uma palavra de conforto, de reestruturação para o teu coração. É muito importante entender quando olhamos para a palavra de Deus. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender o processo de uma grandeza espiritual. Quer ver a beleza do silêncio? Quer entender a beleza do silêncio? É só olhar uma mãe. Uma mãe quando contempla o seu filho nascido, recém-nascido, no berço, quando ele está dormindo. O olhar de uma mãe quando ali olha o berço ou balança o berço, nanando e vendo a beleza do filho, o silêncio da mãe. O amor está dentro daquele silêncio do coração de uma mãe que esperou para contemplar o seu filho. Para contemplar o seu filho. Muito importante ter esse entendimento. E hoje nós vemos que a tecnologia mostra o ultrassom. E qual que é o desejo da mãe quando o médico ali ele vai mostrar no ultrassom, quer ouvir o coração, as mães, e ali ele coloca, faz, ele vai ouvindo. Vê que muitas cenas de muitas mães a gente vê que lágrimas vêm aos olhos só de ela ouvir o batido do coração. Ela vê aquela imagem que mostra no aparelho de ultrassom, que hoje tem até tecnologia avançada, vê todos os detalhes que o médico vai mostrando. Aqui está isso, aqui está aquilo. Depois ela olha e ele mostra o barulho do coração. E a mãe contempla aquela imagem, muitas vezes desfigurada ao entendimento humano, no entendimento científico do médico, sim, mas para a mãe, não. E ela olha, mas o batida do coração vai dentro dos ouvidos dela.
ela traz e as mães se emocionam. Quer ver a beleza do silêncio? Olhe uma mãe que contempla o filho e vê as lágrimas sair, as lágrimas que descem ao silêncio. Como diz em um dos vídeos que eu gravei, não é? A água lava o corpo, mas a lágrima, ela lava a alma. O que Deus diz em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7? Quando Deus diz: Samuel, Samuel, não te deixes impressionar pelo que você vê. Não te deixes impressionar, não se assuste, não se impressione pelo que você vê. Você, Samuel, vê a face, mas eu vejo o coração. A sabedoria, ela vê o coração, ela está no coração, foi processada no coração. E por isso que o Senhor diz que Ele olha o coração. Nós olhamos muito pelas coisas, pela aparência. E por causa da aparência das situações, nós nos assustamos por aquilo que vemos. Assustamos e entramos num processo de desespero por aquilo que estamos visualizando com nossa visão ocular. E o Senhor vem dizer: Samuel, Samuel, em 1 Samuel 16, versículo 7, Samuel, Samuel, não te deixes impressionar. Você vê a face, o que você olha está te assustando. Eu, Samuel, vejo o coração. Quer ouvir essa voz da sabedoria do silêncio? Quer ouvir essa voz da sabedoria do silêncio? Faz com que as paixões dentro de você se calem. As paixões dos desejos dentro de você se calem. O que diz em Tiago 4, como já foi dito? Não é? De onde vêm as lutas e as contendas, quer dizer, o seu trabalho, as suas buscas, até ver as desavenças, né, dentro de você, na tua vida. Não vem ela das vossas paixões que combatem nos vossos membros, do desejo, da carne, o desejo do ter, de obter, de ser. Tiago 4 vem dizer isso. De onde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vem ela das vossas paixões que combatem nos vossos membros? Deseja e não recebe, porque desejas e pedes mal, com fim de satisfazer somente as vossas paixões. Veja. E vem dizer na sequência: pelo Espírito Deus tem ciúme, porque Ele nos ama. Por isso ele diz ainda na sequência dessa mesma passagem: Deus resiste ao orgulhoso, mas dá sua graça ao humilde. Dá sua graça ao humilde. Deus resiste ao orgulhoso. Então veja, todo o processo de ostentação, de racional, é eximado, porque não teve a porta da sabedoria, não teve a chave da humildade para compreender e aceitar que era preciso recuar para o silêncio interior, para poder, a partir daí, ter um processo de ação na vida. Veja o que diz